Eu quero falar com você aqui hoje a respeito dos mistérios de uma oração. Jesus, ele disse na palavra dele que o reino dele não é desse mundo. O mundo que a gente vive, ele é regido por leis. Esse mundo que a gente vive, ele é regido por normas, determinações. Você precisa seguir regras. Você precisa seguir ordens nesse mundo. O mundo de Deus, o reino de Deus também tem as suas ordenanças. O reino de Deus também tem as suas leis. As leis do reino de Deus não são compatíveis com as leis deste mundo. Jesus, certa vez, ele disse que aquele que quer ser o maior no reino dele, aqui nesse mundo procure ser o quê? O menor. Jesus, ele certa vez falou que aquele que nesse mundo se preocupar em ganhar a sua vida, no mundo dele vai o quê? Perdê-la. Aquele que aqui nesse mundo se preocupar em ser primeiro, lá no reino dele vai ser o quê? O último. Jesus ensinou que para que você possa receber, primeiro você tem que dar. Olha como as leis do reino de Deus são diferentes das leis do mundo. É completamente diferente. Então veja só. Nós estamos falando aqui de dois personagens. Presta atenção nessa história. Deus se apresenta para o profeta, homem de Deus, chamado Elias. E Deus fala assim: Elias, eu quero que você vá para uma cidade chamada Sarepta. Nesta cidade existe ali uma viúva, uma mulher. E esta mulher, eu dei uma ordem a ela, para ela te sustentar. A região de Samaria era uma região que estava devastada, estava sendo devastada por uma seca tremenda. O território de Samaria estava passando por uma seca terrível. A morte estava predominando na região de Samaria. Deus se apresenta para o profeta Elias e diz: Elias, você vai até Sarepta, lá tem uma mulher, tá? Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Mostra para mim o versículo 8, por favor. Ou, aliás, o 9. Olha o que Deus fala para Elias, ó. Dispõe-te ali a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, presta atenção, porque onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus falou para o profeta Elias que ele tinha dado o que, pessoal? Uma ordem para que uma mulher pudesse sustentar a Elias. Elias, então, obedecendo à voz de Deus, Elias começa uma jornada longa. Elias estava numa região chamada Querite, e da onde Elias estava até Sarepta era uma caminhada bem longa, eram dias de caminhada. Deus faz Elias sair de um lugar e caminhar por vários dias até chegar na região de Sarepta. Quando Elias chega na cidade, imediatamente Deus coloca diante de Elias a mulher de quem ele falara. Ao chegar na cidade de Sarepta, Deus, ele vê aquela viúva, Deus, ele olha para aquela mulher, e no coração dele Deus fala: esta é a mulher de que eu te falei. E Elias então chega até aquela mulher, e ele diz então: mulher, você pode me arrumar um pouco de água para que eu possa beber? Aquela mulher, olhando para Elias, ela diz: sim, senhor. Ela vai entrar na sua casa para buscar o copo com água. E no meio do caminho Elias fala assim: olha, aproveita e traga pão para que eu possa comer. Preste atenção. Aquele profeta estava ali porque Deus, ele havia ordenado. Agora,
eu quero que você entenda o seguinte: por que Deus deu uma ordem para aquele profeta ir até aquela cidade? Havia várias cidades que Deus poderia ter mandado Elias. Deus poderia ter mandado Elias para Jerusalém. Deus poderia ter mandado Elias para Jericó. Deus poderia ter mandado Elias, para Pérsia. Deus poderia ter mandado Elias para Síria. Deus poderia ter mandado Elias para qualquer lugar do mundo. Mas Deus mandou Elias para Sarepta. Aqui agora que está o mistério que você vai entender. A Bíblia diz que tudo quanto nós pedimos em oração, o Pai nos dará. Essa lei, igreja, essa lei de Deus, ela serve para todos. Quando Jesus disse que tudo que nós pedimos em oração ao Pai, Ele nos dará, isso é uma lei para todo ser humano. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é para todo aquele que invoca o nome do Senhor. A salvação é para todo aquele que invocar o nome de Cristo. A pergunta é: por que Elias estava naquela cidade? Por que Elias foi para aquela cidade e não para outra cidade? Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele faz menção dessa mulher quando ele esteve aqui. Jesus disse que na época de Elias, quando houve essa seca, havia muitas viúvas em Israel passando necessidade. Na época que Elias estava vivendo esse momento, em Jerusalém havia muitas mulheres que precisavam de socorro. E por que Deus enviou Elias para Sarepta? Aqui eu quero que você entenda esse mistério. Porque aquela mulher, irmãos, embora ela pertencesse a um povo que não era o povo de Israel, Sarepta era uma região que não pertencia ao território israelita. Ou seja, o povo de Sarepta era um povo que não tinha por costume servir ao Deus de Israel. O povo de Sarepta era um povo que não tinha por costume adorar o Deus de Israel. O povo de Sarepta, eles veneravam, cultuavam e adoravam outros deuses. Mas eu digo para você que aquela mulher, mesmo vivendo em uma região, mesmo vivendo em um local onde não se ensinava a buscar a Deus, aquela mulher, ela de alguma maneira, ela teve o conhecimento do verdadeiro Deus. E aquela mulher, ela com certeza, diante da situação que ela estava vivendo, diante da situação que ela estava passando, ela com certeza dobrou os seus joelhos e orou ao Deus de Israel. Tem pessoas aqui que antes de você conhecer Jesus, você já deve ter feito orações a Ele. Mesmo quando você não conhecia o verdadeiro Jesus, mas você já deve ter feito pedidos a Deus. Talvez você diga assim: bispo, mesmo antes de eu conhecer a Cristo, mesmo antes de eu me converter no Evangelho, Deus me abençoou muito. E é verdade. Aliás, meu irmão, a Bíblia relata que nenhum bem vem à nossa vida que não seja do alto. Todo bem que acontece na vida de uma pessoa, é Deus quem dá para ela. Eu já fui muito abençoado por Deus, mesmo antes de eu entregar minha vida para Jesus. Eu fui me converter em 1994. Eu me converti em 1994, mas antes disso, Jesus já fez muitas maravilhas na minha vida. Por exemplo, eu fui curado de sopro no coração e reumatismo. E sabe o que é engraçado? Quando eu fui curado de sopro no coração e de reumatismo, eu não frequentava a igreja evangélica. Eu fui curado antes de conhecer esse Jesus maravilhoso que eu conheço hoje. Eu sei que foi Ele que me curou. Foi Jesus que curou o meu corpo.
Foi Jesus que curou o meu sangue, foi Jesus que curou o meu coração. Mas quando Jesus me curou, eu não frequentava igreja evangélica. Eu não frequentava. Jesus já deu muitos livramentos de morte para minha família. Jesus já livrou centenas, milhares de vezes a minha família de coisas ruins, mesmo antes de eu conhecê-lo. Por quê? Porque quando uma pessoa ela clama a Deus, mesmo estando numa ignorância espiritual, Deus atende a ela. Aquela mulher, ela não conhecia o Deus de Israel, ela ouvia falar. Ela com certeza ela sabia que o povo de Israel servia um Deus verdadeiro. Ela sabia que o povo de Israel cultuava um Deus poderoso. Com certeza aquela viúva, ela sabia da história de Moisés. Ela sabia que Deus abriu as águas do Mar Vermelho para que Moisés e o povo de Israel pudessem passar pé enxuto. Com certeza aquela mulher, ela sabia das proezas e dos milagres que Deus fez no passado. Ela já tinha ouvido falar do poder de Deus. E no momento mais difícil daquela mulher, ela com certeza, na casa dela, ela dobra os seus joelhos e ela faz uma oração ao Deus de Israel. Deus então toca no coração do profeta Elias e fala: vai para Sarepta, porque lá tem uma mulher que eu quero abençoar. Por isso que quando Elias chega para aquela mulher, eu imagino aquela mulher, quando ela olha para Elias, no coração dela, Deus fala: esse é o profeta que veio para te abençoar. Elias pede para aquela mulher um copo com água. Você percebe pelo texto da Bíblia que ela não recusa. Quando Elias pede para aquela mulher um copo com água, ela não fala assim: ei, mas vem cá, você é israelita e está pedindo água para mim? Se você reparar no texto, quando Elias pede para aquela mulher um copo com água, imediatamente ela se coloca à disposição de Elias. Por que ela teve essa atitude? Sabendo que Elias era um homem israelita. Porque ela já tinha orado ao Deus de Israel. Quem está entendendo, pessoal? Quando ela entra para casa para poder pegar água, Elias fala assim: ei, aproveita que você vai me trazer um copo com água e me traga também um pedaço de pão. Ele estava faminto, dias caminhando, há dias ele estava caminhando. Continuando o texto, quando Elias pede o pão para aquela mulher, ela se vira para Elias e olha o que ela fala para Elias. Mostra para mim, por favor. Porém ela respondeu: agora veja como aquela mulher, ela sabia do Deus de Israel. Presta atenção. Tão certo, olha o que a viúva falou: tão certo como vive o Senhor, complete, o Senhor teu Deus. Ela não fala tão certo como vive o Senhor nosso Deus. Ela não falou para Elias nosso Deus, ela falou o quê? Teu Deus. Porque ela sabia que Elias era um profeta do Senhor. Ao contrário dos profetas que ela tinha na terra dela, ao contrário dos profetas que viviam na terra dela, que serviam aos deuses deles, ela sabia que Elias servia ao Deus de Israel. Então ela fala: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Está vendo aqui? Apanhei 2 cavacos, são 2 pedaços pequenos de pau. Vou preparar esse resto. O que ela tinha, pessoal? Fala mais alto, igreja. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos. E o que? Olha como que ela saúda Elias: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Olha para mim.
Elias estava caminhando há dias. Elias estava há dias caminhando, porque Deus havia dito para ele que havia uma mulher numa cidade que iria sustentá-lo. Elias chega na cidade, ele olha para a mulher, reconhece a mulher, ele chega até a casa da mulher. Agora preste atenção no que eu vou perguntar para você. Olha a situação daquela mulher. Ela disse: eu tenho um pouco de farinha numa botija, numa panela, na verdade era uma bandeja. Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite. Eu vou amassar essa farinha com azeite, eu vou preparar um bolo com essa farinha, esse azeite. Eu vou comer um pouco, vou dar um pouco para o meu filho, e depois nós iremos o quê? Nós iremos o quê? Morrer. Era a última refeição que aquela mulher tinha na casa dela. Presta atenção. Elias foi até aquela casa porque Deus disse que aquela mulher iria sustentá-lo. Aquela mulher estava preparando a última refeição da vida dela. Aquela mulher estava preparando a última comida da vida dela. Era comer aquele pão e depois iria o quê? Olha para mim, eu pergunto para você: quem estava vivendo uma situação pior, Elias ou a viúva? Você está em dúvida ainda? Quem estava numa situação pior, Elias ou a viúva? A viúva. Porque Elias não estava à beira da morte. Elias, ele não disse que estava morrendo. Elias não disse: pelo amor de Deus, me dá um pão, senão eu vou morrer de fome. Ele não disse isso. Ele pediu um copo de água e um pouco de pão. Ele estava com fome, mas não morrendo. Aquela mulher disse: eu vou fazer a última refeição da minha vida. A situação daquela mulher era infinitamente pior do que a de Elias. A situação daquela mulher era infinitamente pior do que do profeta. Então olha para mim, igreja, presta atenção. Deus falou para Elias: eu vou mandar você até Sarepta, porque vai ter uma mulher que vai te sustentar. Quando Elias chega em Sarepta, ele encontra a mulher. Espera aí, Deus falou que iria me sustentar e ela está pior do que eu? O reino de Deus é diferente do reino do mundo. As coisas de Deus não podem ser compreendidas da forma natural. Olha para mim, meu irmão, olha para mim, minha irmã. Presta atenção no que eu vou falar para você. Se você está à procura de um milagre, se você quer ver Deus na sua vida, se você quer que Deus faça coisas extraordinárias na sua vida, não olhe para as coisas de Deus com olhos da carne. Se você procurar compreender as coisas de Deus com a sabedoria humana, você nunca vai conseguir alcançar nada do reino de Deus. Se você quer fazer as coisas de Deus da maneira como o mundo te ensina, você vai quebrar a cara. As coisas de Deus não funcionam do jeito que o mundo funciona. O mundo ensina você a retribuir o mal com o mal. A Bíblia fala que você tem que retribuir o mal com o quê? Com bem. O mundo ensina, meu irmão, que se alguém te dá, vai levar também. O mundo ensina: se bater, você apanha. Só que a Bíblia fala que se alguém te der, meu irmão, um tapa na sua face, vire a outra também. Não retribua. Não vingue. É complicado às vezes as coisas de Deus. Presta atenção. Quem estava na situação pior, o profeta ou a viúva? Mais alto, ok? Quem precisava mais de ajuda, o profeta ou a viúva? A viúva. Mas o profeta estava ali por quê? Porque Deus havia mandado. Agora veja para mim, agora aqui que vem uma coisa de Deus, presta atenção. O profeta precisava daquela viúva? Sim ou não? Sim ou não? Não! O profeta não precisava da viúva. Sabe por quê? Porque se você ler alguns versículos antes, no comecinho do capítulo aqui 17, presta atenção. Diz assim, meu irmão, aqui no capítulo, no versículo de número
2 fala assim, ó: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, olha, antes de Elias ir para cá daquela viúva, olha o que Deus falou para Elias, ó: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Presta atenção: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Continuando, mostra lá. Foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Olha isso daqui, presta atenção: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Presta atenção: na parte pior da seca, Deus mandou Elias ir para um local. Ele disse: Elias, vai para um determinado local, lá tem água para você beber. Senhor, mas e o pão? Não se preocupe, Elias, vai para lá, você vai ter água para você beber. Fique acampado, fique ali durante algum tempo. Elias foi para um determinado lugar. Quando Elias chegou lá, havia um riacho, havia água para ele poder beber. Mas o pão e a comida? Todo dia pela manhã, Deus fazia corvos virem pela manhã até Elias. Esses corvos traziam na boca deles o pão e carne para Elias comer. Ao entardecer, quando ficava escuro, os corvos voltavam até Elias e traziam pão e carne para Elias comer. Todos os dias da semana, de domingo a domingo, Deus enviava corvos para sustentar Elias. Não faltava pão, não faltava carne, não faltava água, porque Deus sustenta aqueles que confiam nele. Meu irmão, quem depende de Deus não precisa de mais nada ou de ninguém. Deus provê o sustento que a pessoa necessita. Elias não precisava daquela viúva. Elias não precisava da viúva, porque o próprio Deus sustentava ele. Deixa eu ensinar você uma coisa, meu irmão, olha para mim. Você sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você fica esperando muito dos homens e não espera de Deus. Sabe qual é o seu problema? É que você fica olhando para a situação que você está vivendo e você fica esperando recursos do homem, quando na verdade você tem que esperar o recurso de Deus. Sabe qual é o seu problema? Embora você diga que acredita em Deus, você crê em Deus, você fala que confia em Deus, você fala que você ama a Deus, mas quando o sapato aperta, a primeira coisa que vem na sua cabeça: eu vou deixar de ir para a igreja. A primeira pessoa com quem você se revolta quando a situação não está boa é Deus. A primeira pessoa que você culpa por alguma coisa dar errado é Deus. A primeira pessoa com quem você quer descascar é com Deus. Porque Deus não te ouve, porque Deus não te escuta, porque Deus não te ama, porque Deus não se preocupa com você. É mentira! Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou, Deus nunca te desprezou. Mas o diabo quer que você acredite nisso. Elias não precisava da viúva, porque Deus sustentava ele. Meu irmão, Deus usava corvos. Você sabe o que são corvos? Corvo é um animal parecido com o nosso urubu. Aqui no Brasil não tem corvos, né? Aqui no Brasil não tem. Se tiver é porque alguém traz, mas não é natural daqui do Brasil. Corvos são pássaros semelhantes a urubus. São animais que se alimentam também de restos de outros animais, de carniça. O corvo também se alimenta de fruta. Ao contrário do urubu, o corvo também ele come fruta. Meu irmão, Deus mandava corvos trazer pão para Elias. Meu Deus do céu! Todo dia pela manhã os corvos apareciam lá, meu irmão, trazendo pãozinho para Elias comer. Todo dia os corvos traziam carne para Elias comer. Meu irmão, como é que pode? Era o próprio Deus que fazia isso. Quem está entendendo, igreja?
Aí Deus manda Elias sair daquele lugar. Deus manda Elias sair do paraíso e ir para Sarepta. Elias não precisava da viúva, era a viúva que precisava de Elias. Era a viúva que precisava do socorro. Deus mandou o profeta ali porque a viúva precisava. E o profeta então fala para aquela mulher assim: me traga um pedaço de pão para eu comer. Ela fala assim: meu Senhor, me desculpe, eu não tenho nada. Aliás, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, vou fazer um pão aqui, vou comer, depois nós vamos morrer. Olha que situação crítica. Agora, quando Deus usa a pessoa, né? Volta lá para o texto. Olha o que Elias fala para aquela mulher. Elias então lhe disse: não temas. Diga comigo: não temas. Está mais alto, mais alto. Diga: não temas. Vai e faz o que você está dizendo. Faz o que disseste. Vai lá, entra na tua casa, pega um pouquinho de farinha, pega um pouquinho de óleo e prepara o pão que você está dizendo. Vai lá. Mas primeiro faze dele o quê? Para mim. Você vai pegar o restinho da farinha, você vai pegar o restinho do óleo, você vai amassar, você vai fazer um pão, mas primeiro você vai dar para mim. Continuando. Faz um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o quê? Ah, você tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, você vai fazer a última refeição, é o último pão. Faz o que você está dizendo. Prepara lá o pão, mas presta atenção, não prepara para você, não prepara para o seu filho, prepara para mim. Olha para mim. Se você tivesse no lugar daquela mulher, se você tivesse no lugar daquela mulher, se você tivesse o último pão para comer, e o profeta dissesse para você: dá para mim, porque depois Deus vai te abençoar, o que você faria? Sabe o que alguns aqui fariam? Sai daqui, bandido! Sai daqui, ladrão! Cadê o cabo de vassoura, seu profeta do capeta, seu pastor do diabo? Eu estou passando fome e você quer comer meu pão? Sai daqui, diabo! Muitos aqui expulsariam o profeta da sua casa. Muitos aqui iriam bater a porta na cara do profeta. Muitos aqui iriam chamar a polícia para o profeta. Muitos aqui iriam descer o sarrafo na cabeça do profeta. Aproveitador, bandido, está vendo que eu estou passando fome, está vendo que eu estou passando necessidade, ainda vem pedir pão para mim. É exatamente assim que o mundo nos trata. Como é que o mundo nos trata? Safado, ladrão, bandido, aproveitador, mercenário. Quando o profeta falou para aquela mulher: faz o bolo primeiro para mim, ela poderia ter virado para o profeta assim: o senhor está maluco? Eu acabei de falar para o senhor que é a última refeição que eu tenho, eu acabei de falar que é o último pedaço de pão que eu tenho. O senhor quer que eu deixe meu filho com fome? O senhor quer que eu mate o meu filho para dar comida para o senhor? Ela disse isso? Ela falou isso? Não. Quando o profeta mandou ela preparar o último bolo para ele, ela foi lá, amassou a farinha, pegou o azeite, preparou o pão, preparou o alimento. Ela foi lá e levou o pão para o profeta. Quem está entendendo? Você quer um milagre na tua vida? Aprenda, meu irmão. É justamente da provação que Deus proverá o livramento que você precisa. Quem vai dar os recursos para você é Deus. Quando aquela mulher ela volta para a casa dela,
ela faz o bolo, ela faz a comida, ela raspa a tigela da farinha, ela raspa a botija de azeite, ela tira até a última gota de azeite para poder fazer o bolo, para fazer o pão. Ela amassa, ela prepara o pão. Eu imagino o que o diabo deve ter falado na cabeça dela, hein? Porque é um processo, né? Quem já fez pão aqui, ou quem faz pão? Você sabe que é um processo. Pega a farinha, amassa a farinha, tem que amassar, tem que sovar, aquilo tal, papá, amassa daqui, amassa dali, vem de cá, vem de lá, passa no rolo, enrola de novo, papá. É um processo. Não é só misturar ali e pronto, não. Eu imagino que enquanto ela preparava aquela farinha, enquanto ela amassava aquela massa, o diabo na cabeça dela assim: você está maluca? Você vai fazer o que esse homem está falando mesmo? Você está doida? Esse homem nem pertence ao seu povo, esse homem nem pertence à sua nação. Você vai dar ouvido a um homem que não pertence ao seu povo, você vai dar ouvido a um homem que pertence a uma outra nação. Mas ela sabia, não, eu orei essa madrugada, eu pedi para o Deus de Israel me socorrer, eu pedi para Deus salvar minha casa, eu pedi para Deus salvar minha família. Se esse profeta está aqui, se esse homem de Deus veio aqui, é porque Deus mandou ele. E se Deus mandou esse homem aqui, ele está mandando eu fazer isso, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar, eu vou fazer porque Deus vai me honrar. Ela não duvidou que aquele homem era de Deus. Ela amassa a farinha, ela prepara o pão, ela leva para casa, ela leva para fora de casa o pão, ela entrega nas mãos do profeta o pão. Detalhe: o profeta diz para aquela mulher o seguinte, presta atenção. O profeta diz assim para ela, versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não o quê? Até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vai lá e prepara para mim esse pão, porque não vai faltar da tua panela a farinha, e da tua botija não vai acabar o azeite. Aquela mulher vai lá e entrega o pão para o profeta. E sabe o que acontece? Quando ela volta para dentro da casa dela, que ela olha lá na bandeja, na panela, como é que está a panela? Cheia de farinha. Ela olha para a botija, quando ela vai ver na botija, está o azeite escorrendo pela botija. Meu irmão, Deus não precisa de nada, Deus não precisa da lei da física para poder te abençoar. Deus não precisa dos homens, Deus não precisa de nada. Deus só precisa que você acredite nele. Deus só precisa que você creia nele para que o milagre aconteça na sua vida. Somente é necessário você depender de Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus. Se você crê em Deus, você vai ver a glória dele na sua vida, igreja. Diga glória a Deus. Diz a Bíblia, irmãos, para terminar, versículo de número 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa o quê? Muitos dias. Olha o versículo 16: da panela a farinha o quê? A farinha o quê? E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio. Olha para mim, quem orou a Deus pedindo um milagre? Quem fez uma oração e falou assim: Deus, hoje eu vou na tua casa para receber um milagre? Quem fez essa oração? Então Deus me colocou aqui para dizer para você o seguinte: da tua panela não vai faltar a farinha, da tua botija não vai faltar o azeite. O que estava faltando na sua vida, Deus vai restaurar, Deus vai multiplicar. O que estava faltando, Deus vai fazer sobrar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, glorifica bem forte o nome do Senhor. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Se você reconhecer que Ele é Rei,
Ele apaga o seu passado, igreja.